Mercado da bola atualizado. São Paulo sondou a situação do lateral direito Arthur, do Bayer Leverkusen. Entretanto, o atleta está feliz na Europa e deseja permanecer. O Bahia acertou a contratação do atacante Eric Pulga, do Ceará. O atleta de 23 anos assinará vínculo válido por 5 anos com o tricolor baiano. O Fortaleza acertou a contratação do lateral esquerdo Diogo Barbosa, do Fluminense. O atleta de 32 anos chega em definitivo ao Leão do Pici. Palmeiras sondou a situação do atacante uruguaio Salomón Rodríguez, do Godoy Cruz, da Argentina. Vasco e Corinthians estão interessados na contratação do atacante argentino Federico Girotti, do Talheres, da Argentina. O Bahia acertou a contratação do meia uruguaio Michel Araújo, do São Paulo. O tricolor baiano desembolsará 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais, para contratar o atleta de 28 anos em definitivo, com um vínculo válido por 4 anos. Coritiba tem conversas com o atacante Ezequiel. O jogador está em fim de contrato com o clube japonês e desperta o interesse de várias equipes do Brasil. Atlético Mineiro e Luiz Castro não chegaram a um acordo e a negociação está encerrada. Galo segue em busca de novo treinador. O Flamengo anunciou que optou pela não renovação do contrato do zagueiro David Luiz para 2025. O Fortaleza está negociando a contratação do atleta de 37 anos. Criciúma está próximo de acertar a contratação do atacante Thiago Galhardo, que estava no Goiás por empréstimo do Fortaleza. Vasco abriu conversas para contratar o atacante Marcos Paulo, do Atlético de Madrid. A chegada pode acontecer por empréstimo em um primeiro momento, com o clube espanhol arcando com cerca de 60% do salário, o que facilita a negociação. Botafogo monitora a situação do centroavante argentino Lucero, do Fortaleza. O atleta de 33 anos chegaria para suprir a provável saída de Igor Jesus. O lateral direito argentino Gonzalo Montiel foi oferecido ao São Paulo. O atleta de 27 anos foi titular da Argentina na Copa do Mundo e está atualmente no Sevilha. Sport é mais um clube interessado na contratação do atacante Renato Kaiser, do Fortaleza. Talheres, da Argentina, demonstrou interesse na contratação do atacante argentino Cristian Pavón, do Grêmio. Negociação seria por empréstimo sem intenção de compra. Botafogo está interessado no atacante paraguaio Miguel Almirón, que está de saída do Newcastle. Rosário Central abriu negociações para contratar Leonardo Godoy, do Atlético Paranaense. O clube fez oferta de empréstimo com opção de compra de 50% do passe, mas a proposta foi considerada insuficiente. Cruzeiro tem negociações avançadas para contratar o zagueiro Adrielson, que estava no Botafogo por empréstimo do Lyon. O clube mineiro desembolsará 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, pelo atleta. O São Paulo acertou a contratação do meia Oscar, que estava livre no mercado após passagem pelo Shanghai Port da China. O atleta de 33 anos realizou exames médicos na manhã de hoje e assinou contrato válido por 3 anos com o tricolor paulista. Hellas Verona, da Itália, iniciou negociações para contratar o zagueiro David Ricardo, do Ceará. O clube italiano demonstrou interesse no atleta e busca um acordo para sua transferência. O Palmeiras avalia fazer uma investida pela contratação do lateral esquerdo argentino Alexandro Bernabei, que atuou pelo Internacional nesta temporada por empréstimo do Celtic, da Escócia. O Colorado tem a preferência na compra do atleta de 24 anos até o dia 31 de dezembro. Mirassol negocia a contratação do atacante Rafa Silva, que está livre no mercado após deixar o Cruzeiro. Vasco negocia a contratação do meia uruguaio Carlos de Pena, que está livre no mercado após deixar o Bahia. Goiás negocia a contratação do atacante Arthur Kaique, que está em fim de contrato com o Criciúma. O Torpedo Moscou, da Rússia, encaminhou a contratação do atacante Alisson, do Vila Nova. O Tigrão receberá 4,5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos. O Atlético Paranaense antecipou o fim do empréstimo do zagueiro Marcos Victor e devolveu o jogador ao Bahia. O atleta de 22 anos tinha contrato de empréstimo com o Furacão válido até agosto do ano que vem. O atacante Nicão não deverá permanecer no Atlético Paranaense para a próxima temporada. O atleta de 32 anos, que pertence ao São Paulo, não chegou a um acordo com o Furacão pela renovação contratual. O Cruzeiro está negociando a rescisão contratual com o goleiro Rafael Cabral. O atleta de 34 anos esteve emprestado ao Grêmio nesta temporada. O Palmeiras tem interesse na contratação do zagueiro Jair dos Santos. O Verdão busca entrar na jogada oferecendo, além de dinheiro, uma lista de jogadores do seu elenco ao Peixe. O Vasco está negociando a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que está atuando pelo Kyoto Sanga do Japão, por empréstimo do Cruzeiro. O atleta de 28 anos deverá retornar ao clube mineiro, porém está fora dos planos. Portuguesa negocia com o Internacional pelo empréstimo do atacante Gabriel Barros, que atuou por Atlético Goianiense e Avaí em 2024. Fluminense e Fortaleza sondaram a situação do volante Léo Cittadini, que está emprestado pelo Bahia ao Shanghai Port da China. O prazo do empréstimo se encerra no dia 31 de dezembro e até o momento não houve sinalização de permanência do atleta em definitivo. O volante Johnny Lucas acertou sua rescisão de contrato amigável com o Goiás e está a caminho da Ponte Preta. Atlético Paranaense acertou a contratação do zagueiro Léo, do Vasco. O atleta de 28 anos chega em definitivo ao Furacão.
A Ponte Preta acertou a contratação do atacante Victor Andrade, que está de saída do Botafogo SP. O atleta de 29 anos assinará vínculo com a Macaca a partir do Campeonato Paulista de 2025. O Vitória demonstrou interesse na contratação do meia Fernando Sobral do Cuiabá. O Ceará também sondou a situação do atleta de 30 anos que deverá ser vendido pelo Dourado. Atlético Mineiro sondou a situação do atacante equatoriano Ener Valencia do Internacional. O clube mineiro busca um substituto para o atacante Paulinho, que será negociado com o Palmeiras. Coritiba avalia a contratação do zagueiro David Braz, que está de saída do Goiás. O atleta de 37 anos foi oferecido ao Coxa. Vasco acertou a renovação de contrato do lateral esquerdo Victor Luiz por mais 2 anos. Destaque do Flamengo na temporada, Gerson é a bola da vez no mercado de transferências. O Liverpool da Inglaterra prepara uma proposta inicial de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais, pela contratação do capitão rubro-negro. O lateral direito campeão do mundo com a Argentina, Gonzalo Montiel, está sendo cogitado como possível contratação do Atlético. Além do Galo, o Fluminense, Grêmio, Flamengo e o São Paulo também são outros clubes brasileiros interessados. São Paulo e Botafogo estão interessados na contratação do zagueiro equatoriano Andrés Micolta, do Pachuca. São Paulo rescinde contrato de Jamal com apenas 6 jogos disputados. Lateral esquerdo retornará do empréstimo ao Newcastle de forma antecipada. O Remo tem interesse na contratação do volante Luan, que atuou pelo Vitória nesta temporada por empréstimo do São Paulo. A informação foi confirmada pelo treinador Rodrigo Santana. O Botafogo está negociando a contratação do volante Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. O staff do atleta de 21 anos já recebeu uma proposta salarial do Glorioso. O Mirassol acertou a contratação do meia José Aldo do Ituano. O atleta de 26 anos chegará ao Leão Caipira por empréstimo de uma temporada. O Vasco tem interesse na contratação do atacante Wanderson, do Internacional, além do gigante da colina. Clubes russos como Zenit, CSKA e Lokomotiv consultaram a situação do jogador junto ao Colorado. O Palmeiras prepara uma proposta em torno de 12,5 milhões de euros, 80 milhões de reais, mais bônus pela contratação do meia Matheus Pereira do Cruzeiro. A Raposa não vai facilitar a saída do atleta de 28 anos. O meio-campista Lucas Lima irá rescindir contrato com o Santos e assinará vínculo em definitivo com o Sport até o fim de 2026. Atlético Paranaense anunciou oficialmente a contratação do atacante Luiz Fernando. O atleta de 28 anos chega sem custos e seu contrato será válido até o fim de 2026. Atlético Paranaense sondou a situação do atacante Ademir, mas recebe negativa do Bahia. O atleta de 29 anos tem contrato com o clube baiano até o fim de 2025. Fluminense anunciou oficialmente a contratação do volante Hércules. O clube carioca desembolsou 29 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta, que assinou vínculo válido até o fim de 2029. Ceará anunciou oficialmente as contratações de mais 2 novos reforços. São eles: zagueiro Marlon, ex-Cuiabá; lateral Nicolas, ex-América Mineiro. Coritiba está próximo de acertar a contratação do zagueiro Maicon, do Vasco, por empréstimo até o fim de 2025. Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Balbuena, do Dinamo Moscou, mas o alto salário do paraguaio é um entrave. Balbuena foi um dos nomes sugeridos pelo treinador Fábio Carille. América Mineiro acertou a contratação do goleiro Matheus Mendes, do Atlético Mineiro. O atleta de 25 anos chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra ao fim do contrato. O Vila Nova acertou a contratação do lateral esquerdo William Formiga, do CRB. O atleta de 29 anos atuou pelo Tigrão entre 2020 e 2022. Peñarol encaminhou o retorno do meia uruguaio Terans, do Fluminense. Ambas as partes chegaram a um acordo pela transferência do atleta. Restam apenas detalhes que seriam resolvidos nas próximas horas. Vitória demonstrou interesse na contratação do atacante chileno Maximiliano Guerreiro, da Universidade de Chile. Entretanto, o clube chileno não aceita abrir negociação por menos de 1,7 milhões de euros, 11,4 milhões de reais, pelo atleta de 24 anos.